Olá, eu sou o Miguel do Cenáculo e estou aqui para iniciar uma sequência de vídeos, assim como o Guilherme está fazendo lá na casa dele, em que a gente tenta falar um pouco sobre as nossas leituras, as nossas listas, temas que são da nossa predileção e que a gente gostaria de abordar de uma forma mais sucinta aqui e para que vocês vissem de uma forma um pouco mais reduzida. Então, eu pensei nesse primeiro momento em falar sobre alguns livros que foram polêmicos, cada um na sua época e ao seu modo, ao seu tema, né? E para isso, então, eu selecionei 5 livros que eu tenho aqui e que foram, eu acho que, muito polêmicos e que quem gosta de uma polêmica, de uma leitura assim mais incisiva nesses aspectos, poderia gostar bastante. Então, o primeiro que eu indico a vocês é A Vênus de 15 Anos, de Charles Swinburne, um livro que foi editado pela Edra e que trata das relações sexuais do protagonista com uma jovem. Esse livro foi lançado no final do século XIX, né? Então ele foi bem numa época vitoriana, em que chocou muito a sociedade aqui, o que o poeta acaba escrevendo nessa sua narrativa, uma narrativa curta, mas muito, muito interessante, divertida em inúmeros aspectos, e então vale essa primeira dica. O segundo, não poderia tratar de uma lista que fala sobre livros polêmicos sem falar de O Trópico de Câncer, de Henry Miller. Esse livro que foi publicado em 1934 e que Miller conta sobre a sua vida em Paris, na década de 30, como ele vivia sem um tostão no bolso, as reflexões que ele fazia, as aventuras sexuais pelas quais ele passava. Isso ficou muito marcado, foi importante para a contracultura, para a liberação da revolução sexual anos depois. Então Miller acaba se tornando um ícone com esse livro, um livro que ficou durante muitos anos proibido de ser lido em inúmeros países. E por falar em proibição, outro livro que também foi proibido em alguns países de circular, principalmente na Grã-Bretanha, que é de onde é o autor, é O Amante de Lady Chatterley, do D.H. Lawrence, né? Um livro que foi escrito em 28, a primeira edição acaba saindo na Inglaterra só em 1960, então o livro era lido com uma forma de transgressão, principalmente pelas mulheres, pelo tema que era abordado, que era da questão da traição feminina, né? Muito importante à sua época. Então, um livro que realmente marcou a história no século XX ao romper com certos tabus como temas. O quarto livro aqui para falar não poderia ser um dos meus autores favoritos, Thomas Pynchon, esse autor que escreveu esse calhamaço, né? Ele é autor de calhamaço chamado O Arco-Íris da Gravidade. O nome em si já é bastante estranho e a narrativa não é menos estranha. São mais de 700 páginas, são centenas de personagens com inúmeras conexões que eles fazem numa história que em grande parte, em 90% do livro, me parece não fazer sentido nenhum a história que acontece, e que também vai ter descrições sexuais, de uso de drogas e de coisas escatológicas que são dantescas, assim, que a pessoa fica apavorada ao ler isso daqui e imaginar que na década de 70 esse livro foi publicado, né? Então em 73 ele publicou esse livro e foi muito importante, assim, foi um livro que marcou e revolucionou muito a literatura norte-americana da época. Então, acho que esse livro tem que estar numa lista assim. E por último, tratando desse, que talvez seja o ápice literário do grande romancista norte-americano Philip Roth, que é o seu livro O Teatro de Sabbath. Ele já estava num estado de graça, escrevendo clássicos atrás de clássicos da literatura americana. Quando ele escreve O Teatro de Sabbath, é um livro sensacional, e a gente tem um personagem, o personagem Mickey Sabbath vai ser um dos personagens mais repulsivos e doentes, principalmente nos quesitos sexuais, da história da literatura, né? A gente, cada vez que ele entra em algum absurdo, alguma confusão dentro da sua vida, parece que não pode piorar a situação dele, e ele sempre consegue achar um alçapão no fundo do poço, né, da sua vida. Então é um livro sensacional com que esse autor faz. Então,
mais ou menos seriam esses 5 aqui, que eu acho que seriam bastante importantes da gente olhar com bastante carinho, e para quem gosta de livros que foram polêmicos na sua época, acho que esses 5 seriam uma boa introdução como leitura, certo? Espero que tenham gostado. Esses livros eles vão estar disponíveis no link da descrição aqui abaixo do vídeo. Comentem, curtam o nosso canal, assinem as notificações, se inscrevam e nos sigam lá no nosso Instagram, no Facebook, que a gente vai ter o maior prazer de conversar com vocês, assim como no nosso Discord, em que a gente conversa com os nossos amigos e colegas de cenáculo, os quais gostam de literatura tanto quanto a gente, certo? Muito obrigado e até a próxima.